Cristo Jesus habita em você, de fato você é templo de Deus, Cristo está habitando no seu coração, tudo isso é pela fé. E Cristo de fato quer morar em você, fazer de você uma morada, porque você é representante, você é embaixador do reino dos céus aqui na terra. E nós precisamos medir o quanto Cristo está habitando em nós. Como podemos dimensionar o quanto Cristo está habitando em nós? Muita gente se confunde com isso, mas temos um versículo aqui em Efésios, anote aí, Efésios capítulo 3, versículo 17 diz: assim habite Cristo em vosso coração, pela fé, o ato de fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Olha só, Efésios 3, 17, vou anotar aqui, Efésios 3, 17 em diante. Então é ato de fé. Nós estamos dizendo que Cristo habita em nós espiritualmente pela fé, pelo seu Espírito habitando em nós, mas diz que nós temos que estar arraigados para que, de fato, comprovemos que Cristo está habitando em nós. Nós temos que ter um alicerce e arraigados e alicerçados em quê? Em amor. Por que amor? Porque o próprio Deus é amor. Porque o amor é o carisma, é a gratuidade de Deus. O Evangelho, a morte de Cristo, o próprio Cristo veio, diz, por amor, ele veio ao mundo. Porque de tal maneira Deus amou o mundo, que deu seu Filho, entregou seu Filho unigênito. Então, a ação de Cristo vir é amor. O próprio Deus é amor. A demonstração da graça, da gratuidade, do carisma é amor. Tudo isso é manifestação de amor. Quando alguém me diz, o amor está acabando, eu estou falando, na verdade, Deus está acabando na minha vida, porque Deus é amor. Eu aconselho casais e alguém me diz, ó, o amor pela minha esposa está acabando, vou me divorciar. E eu digo, Deus está acabando na sua vida então, porque se de fato o amor está acabando, Deus está acabando. Eu preciso me fortalecer, me arraigar, me alicerçar no amor para que Cristo habite não somente no meu coração, mas habite no meu casamento, habite na minha vida espiritual, na minha vida matrimonial, na minha vida familiar, na minha vida financeira. De fato, Cristo está habitando em mim. Muito bem, isso vai ser demonstrado por uma palavra: amor. Amor. Veja se essa pessoa que se diz cristã tem de fato o amor de Deus. O amor vai se acabando? Sim, pode até se acabar, mas eu tenho que me abastecer. Eu pergunto, quando você tem um carro e a gasolina do carro acaba, você joga fora o carro? Não, você tem que abastecer. Então, Cristo quer te abastecer. Se você está casado e o amor pelo seu cônjuge está acabando, sim, pode até acabar. Mas você tem que se abastecer. E aí está Deus, aí está o amor de Cristo que vai te fortalecer, que vai te arraigar, que vai te alicerçar, que vai te estruturar para você continuar uma vida de bênção. Não somente no matrimônio, mas em família, para com o próximo, amor para com a obra de Deus, para com as almas, amor de Deus, amor para mim mesmo, amor para até com os inimigos. Eu preciso ter para demonstrar que de fato Cristo habita no meu coração, meu Pai da glória. Efésios 3,17. Olha o que diz o 18. Efésios 3,17 e o 18 continuando diz: a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura. Há 4 dimensões aqui: largura, comprimento, altura e profundidade. Vamos decorar: largura, comprimento, altura e profundidade. E conhecer o quê? Conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Que é a plenitude de Deus na sua vida? Você vai ter que conhecer essas 4 dimensões. E essas 4 dimensões precisam ser estudadas diariamente para que eu tenha de fato a plenitude de Deus, para que Cristo habite em mim, conhecendo de fato o amor de Deus, o amor que está na minha vida. Vamos lá, em primeiro lugar, eu preciso ver essas 4 dimensões. Número 1, está falando de largura. Vou colocar aqui, largura. O que Paulo, o apóstolo, está querendo dizer
em relação a essa primeira dimensão, quando ele diz largura, quando fala de largura, está falando de amplitude, vou colocar aqui, amplitude, abrangência, até onde esse amor chega. Eu sou cristão, até onde eu tenho o amor de Deus, até onde eu estou externando essa vivência com Cristo dentro de mim, em quais circunstâncias, em qual lugar, queridos, porque é muito fácil ser cristão dentro das quatro paredes do templo, da igreja, do local onde nós nos reunimos. É muito fácil cantar, louvar e aparentar ou ser cristão cheio do amor, do love de Deus, adorando a Deus. Agora, saindo das quatro paredes do templo, da congregação, até onde nós alcançamos ou temos esse amor, tem gente que se enche de graça, de virtude, de poder, fala em línguas, mas até onde realmente você alcança com esse abastecimento, até onde você chega com esse amor. Então, essa é a extensão desse amor, da glória do reino em minha vida, da pessoa de Deus, da pessoalidade sobrenatural de Deus em mim, a abrangência, a minha influência, seja geograficamente. O próprio Jesus diz: ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Até territorialmente nós podemos ver a amplitude, a largura dessa manifestação de Deus na minha vida. Até onde eu posso chegar, quais tipos de pessoas eu posso alcançar, ou em quais circunstâncias, na pobreza, na alegria, na tristeza, circunstancialmente. A largura é a prova de que o amor de Deus está operando. Até que ponto? Mas até que ponto está operando? Até que ponto Cristo habita em mim? Sabe por quê? Porque tem gente que em certos lugares deixa de ser crente. Tem gente que só sai das quatro paredes da igreja e deixa de ser cristão. Tem gente que não consegue nem ser cristão em casa do jeito que ele é na igreja. Tem gente que no trabalho ninguém sabe que ele é cristão, porque a abrangência desse habitar de Cristo dentro dele não dá para chegar até o trabalho, até a escola, no serviço, e ninguém sabe. E como ele se comporta, todo mundo diz: você é cristão? Não sabia. Por quê? Porque essa largura, essa extensão, essa amplitude do agir de Deus é muito fraca. O relacionamento fútil. Isso tem que mudar. Isso se refere a geograficamente, circunstancialmente, em lugares diferentes, com pessoas diferentes. Eu preciso ter o mesmo amor, morando talvez numa palafita ou morando num palácio. O problema é que muita gente, nessa questão circunstancial, começa a mudar. Com pouco, está mudando, porque a abrangência, a amplitude desse relacionamento de amor com Deus é fútil demais. Então, quando nós falamos em largura, primeiro item, estamos falando da amplitude, até como, quando e aonde vou chegar com esse amor, e até com que pessoas eu vou ter de fato esse amor. Segundo ponto diz comprimento. Anote aí, número 2, comprimento, ou cumprimento. Comprimento. Paulo fala sobre comprimento. Cumprimento é outra palavra. Comprimento, digo comprido, comprimento. Paulo diz, primeiro, a largura, a amplitude, isso no versículo 18, para poder descompreender qual é a largura. Agora, o comprimento. O comprimento é outra dimensão. Está nessa questão linear para frente. Podemos dizer em relação a tempo. Nos referimos também até quando isso vai durar, ou seja, vamos falar de durabilidade. Vou colocar aqui durabilidade. Porque uma coisa, até onde vai chegar esse amor? É amplitude, mas a durabilidade, quanto tempo vai durar? Quanto tempo vai durar? Quando falamos de durabilidade, estamos falando de fidelidade. Porque há muita gente empolgada dentro da igreja. E hoje em dia, nesse evangelho gospel, é fácil se emocionar. Emocionar com músicas, emocionar com frases lindas, com frases profundas, até com base bíblica. E temos tantos pregadores que hoje atingem o nosso coração, verdades, louvores, pensamentos, coisa maravilhosa, parabéns. Mas quando diz cumprimento, estamos vendo um caminho, e nesse caminho cumprido, até onde eu sou capaz de
ser fiel? Até onde sou capaz de ser fiel? Quanto dura a empolgação? Quanto tempo dura esse amor? Quanto tempo dura essa virtude, a infidelidade, para que eu continue, para que eu persevere? A palavra do Senhor é clara em Apocalipse capítulo 2:10. Vou anotar aqui Apocalipse 2:10. O que diz Apocalipse 2:10? Olha só o que Jesus está falando para a igreja de Esmirna. 2:10 diz assim: não temas as coisas que tem que sofrer. A igreja estava sendo preparada para sofrer, e nós estamos vivendo num tempo difícil, um tempo de crise, um tempo onde veio pandemia, onde veio crise financeira. Não sabemos o que vai acontecer no mundo nos próximos anos. Tá tudo, parece que pendurado por um fio, e só Deus sabe. Cataclismas, horrores sociais. O que vai acontecer? Vamos ver quem é fiel nessa última hora. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. Olha a mensagem. E tereis tribulação de 10 dias. Aí vem a advertência, vem a aplicação da palavra para exortar e fortalecer a nossa vida. Ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Será que alguém hoje está a fim de ser um cristão com essa proposta? Essa proposta, você vai sofrer, você vai apanhar, vai ter prisão, vai ter algema, vão te matar, mas ser fiel até a morte. Esse é o grande X da questão. Você é capaz de ser fiel até a morte? Será que todos os que um dia se encontraram com Cristo, com todo esse mover de louvores, de adoração, de apelo, vem, aceite Jesus no seu coração, será que todos aqueles que confessaram diante de Deus e dos homens a Cristo como Salvador, será que esses homens estão todos firmes? Será que todos estão em fidelidade? Será que todos estão aptos para um dia serem encontrados fiéis até a morte? Oh, meu Deus do céu. Querido, eu fui criado na igreja, nasci dentro de uma igreja e passei por tantas lutas, mas uma coisa que eu fiz com 15 anos, quando aceitei a Cristo, eu disse, se vou entrar nesse negócio, porque eu sabia o que era. Meu avô já era missionário, meu pai já era missionário, eu disse, se eu vou entrar de vez. Se eu vou sair de vez. Meio termo não serve para mim. E se eu ficar, vou ficar de vez. Graças a Deus. Decidi servir a Cristo até a morte. Lutas, dificuldades, perseguições, calúnias, enfrentamos muita coisa. Talvez é pouco perante o que os outros já enfrentaram. Porém, a proposta é essa. Você é capaz de perseverar fiel até a morte. Essa é a grande proposta nesse cumprimento. Até onde vamos no cumprimento? Durabilidade. Entenda isso, porque virão tempos difíceis. Está chegando um tempo crucial nessa terra onde muita gente está distraída, mas o Senhor diz, é a hora dos fiéis. Nesse capítulo, Paulo começa a salientar homens e mulheres preciosos, mulheres santas, homens santos e o principal, fiéis a Deus. Paulo destaca aqui, Priscila e Áquila arriscaram a sua cabeça, quase morreram por causa dele. Ele vai falando homens e mulheres aqui com nomes tão esquisitos. Epêneto, olha só, Primícias da Ásia, Andrônico, Júnias, Ampliato. Ele vai falando, saudai a Urbano, saudai a todos que são aprovados por Cristo, Aristóbulo, Herodião, meu Deus, saudai a Trifena e Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Saudai a Pérside, meu Deus, que nomes são esses? São homens e mulheres santos que, mesmo que tenham nomes tão estranhos para nós, são homens que foram destacados nessa lista de Romanos 16, onde Paulo salienta a fidelidade desses homens. Estamos precisando de gente assim. Então, cumprimento é durabilidade. Quanto dura? Até onde você vai chegar com esse amor? Terceiro, altura. 3, altura. Quando falamos de altura, o grau de altura, estamos falando de qualificação, de qualidade. Qualidade. Na Bíblia, a altura significa o grau de qualificação.
E a igreja, ela cresce, a igreja ela está sendo edificada em qualificação. A igreja, ela vai crescendo até chegar à estatura de varão perfeito, à plenitude em Cristo Jesus. E nós precisamos prosseguir e avançar e nos qualificarmos. Conheçamos, prossigamos em conhecer. Sempre a palavra está nos movendo para que cresçamos em altura. Olha o que diz Efésios, capítulo 4. Claramente aqui no capítulo 4, versículo 13 diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Estatura significa altura, significa qualificação da plenitude de Cristo. Efésios 4:13. Efésios 4:13. Vamos falar de qualificação. Qual é o grau de qualificação? Há muita gente que se conformou em ficar mirrado, um anão espiritual que não cresceu, não se desenvolveu, ficou no comodismo, e haverão desafios para a sua vida, haverão provas de dificuldade, e o homem espiritual que não souber entender que provas, essas dificuldades, essas lutas que vêm, essas guerras espirituais, são para o teu elevo espiritual, para o crescimento, para a qualificação, para que você comece a entrar numa altura diferente. Então, nós precisamos dessa qualificação. Crentes qualificados são aqueles que vão vencer e vão ser reconhecidos tanto no céu e na terra. E ponto 4, profundidade. Profundidade. 4, profundidade. Paulo fala sobre isso, largura, comprimento, altura e profundidade nessa dimensão do que é esse amor de Deus. Quando falamos de profundidade, estamos falando de intensidade. 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 A intensidade significa o peso, o calibre, a profundidade, até onde você é capaz de chegar. Porque tem gente que vai andar na água rasa a vida inteira. Tem gente que vai se acostumar com mesmice. Tem gente que se acostumou com o cotidiano, a água rasa. E Deus está falando, você é capaz de pagar um preço maior. Ah, não quer compromisso. Essa questão preço, esse preço a pagar de profundidade. Lembra de Ezequiel? Ezequiel andava na água rasa e o Senhor lhe disse, avança. O anjo foi guiando ele, avança no joelho, nos lombos, até que ele teve que mergulhar e não dava mais pé. Essa é a profundidade. Meu filho está com 21 anos. Hoje, eu já carreguei meu filho no colo, mas hoje carregar meu filho fica pesado. Mas se eu estou na beira da praia, eu moro no litoral, e eu vou na beira da praia carregando ele no colo, vai ficar muito pesado. Mas se eu, com todo esse peso, vou avançando, são, creio que uns 80 quilos que ele pesa, caminhando com muita dificuldade, vou andando e me aprofundando, e a água vai passando do tornozelo para o joelho, para o lombo, e chega uma hora que vai chegar na altura do peito, do pescoço, eu não vou ter mais peso, porque ele vai boiar. Tem uma hora que nós dois vamos ser levados pela corrente, ele vai ficar leve. Toda vez que algo for um fardo pesado para a sua vida, é porque você não está pagando o preço devido. É porque você não está mergulhando. Pastor, líder que me ouve, liderar, pregar, fazer a obra, está pesado? É porque talvez você está andando na água rasa. Está precisando, uma demanda de você ir para a água profunda. Ser pai de família, ser marido, ser supridor, está um fardo pesado. Ah, meu Deus, não aguento mais. Está um fardo pesado. Talvez porque você está levando sua vida em família na água rasa. Você tem que ir à profundidade, e para isso você vai ter que pagar um preço. Você vai ter que buscar mais, mergulhar mais, aprofundizar-se mais. Isso é profundidade, é intensidade. Como você está se esforçando, buscando intensamente aquilo que é de Deus. Profissionalmente está difícil, não aguento mais ir trabalhar. Toda vez que nós estamos nos queixando daquilo que fazemos, porque é um fardo pesado de carregar, é porque estamos andando na água rasa. Você precisa ir para águas profundas. Jesus te convida para águas profundas, como Ezequiel. Vamos lá, mergulhe.
Viva intensamente, viva isso com intensidade. Ezequiel 47, vou anotar aqui, Ezequiel 47, você vai ler isso em casa e vai ver como é linda essa passagem, que ele vai avançando passo a passo e se aprofundando, mergulhando em Deus, e tudo fica mais tranquilo, porque depois chega uma hora que ele nem dá pé mais no chão, ele é levado pela correnteza. Qual o preço que você paga por aquilo que você faz? Você é capaz de dar a vida por aquilo que você faz? Então nada será e nada terá tantos resultados. Você não terá sucesso se você não está disposto a pagar um alto preço. Por isso, a se dedicar profundamente. Eu vou terminar contando uma história. Havia dois homens na academia, estavam treinando, se conheceram e começaram a conversar. E um deles disse: meu Deus, eu tenho um filho. Ele chamou ainda o filho de moleque, que é a aberração. Esse moleque me dá trabalho. Eu tenho que gastar com roupa, com tênis, com plano de saúde. Ele quer ir no shopping, quer passear, é sorvete, é gasto com material da escola. Ô menino que me dá gasto, paga isso, paga. E se queixando de uma forma tão absurda. E outro homem começou a ficar com a cabeça baixa, calado. E ele disse: olha, meu filho faz 2 anos que não me dá nenhum gasto mais. Não gasto mais nada com ele. Faz 2 anos que eu não gasto mais nada com ele. E outro disse: meu Deus, me dá o segredo aí para não gastar, porque o meu só me dá gasto. E ele disse: escuta bem, meu filho não me dá mais gasto, porque faz 2 anos que meu filho morreu. Meu filho faz 2 anos que não gasta mais nada. Não preciso ir no shopping, não preciso comprar roupinha para ele, não preciso fazer mais nada, gastar mais nada, porque ele morreu de uma doença fatal. E ele lamentavelmente não está mais comigo. E foi uma lição para aquele homem. A pergunta é: quanto te custa fazer a obra de Deus? Quanto está te custando ser cristão? Quanto está te custando ser santo e se afastar do pecado? Quanto está te custando ser pastor, ser líder, ser mestre? Quanto te custa representar o Evangelho de Cristo? Se não está te custando, é talvez porque teu ministério, a tua vida cristã está morta. Porque quando algo morre, não precisamos pagar mais nada. Que o Senhor te ilumine para que você possa viver isso com intensidade e falar: Senhor, estou disposto a te seguir. Ainda que eu pague um preço alto, mas eu quero me aprofundar e quero ter Cristo no meu coração em plenitude. Deus te abençoe em nome de Yeshua.